começando mais um QualityCast aqui na sua telinha, né, amiga? É isso, mais um QualityCast aqui, o nosso podcast do litoral cearense, sempre com um assunto super legal que eu sei que vocês vão se amarrar e hoje tá especial, né, amiga? É isso aí, o nosso primeiro podcast do litoral do Ceará, então não perde. E para ser do litoral, temos uma convidada super especial aqui do nosso estado, do nosso Cumbuco. Apresenta, amiga, olha, que eu sou super fã. Ela é só a quinta no ranking de freestyle mundial, tá? Ela é aqui do nosso Cumbuquinho, da Caucaia, Estefânia Rosa. Muito bem, minha amiga, muito obrigada por estar aqui. A gente tá muito feliz com a sua presença, viu? Eu que agradeço o convite. É um maior prazer estar aqui com vocês, meninas. Ai, gente, eu sou super fã dela. Ela só é a quinta do mundo em freestyle. E ela me incentiva só em ver os vídeos dela assim pulando, sabe? Aquela coisa assim, um linda, maravilhosa. maravilhosa. Segue ela aqui no Instagram que tá aqui na descrição. É isso aí. Então, Estefânia, conta pra gente a tua história, como que tudo começou. E sem esquecer que ela é daqui mesmo do Cumbuco, nasceu aqui, gente. Olha, ela não veio do outro rodou estado, todinho, não. mas mora aqui, mas nasceu aqui, viu? Conta aí pra como gente. foi o seu começo no kite, por favor, Estefânia. Então, eu comecei o kite quando eu tinha 19 anos de idade. Eu ganhei o kite de presente de aniversário. E, na verdade, eu tive uma resistência. Primeiro porque eu não via nenhuma mulher velejando. Eu sempre via turistas de fora. Isso há quanto tempo atrás, amiga? Há 15 anos atrás. Sim. Esse ano a gente está comemorando, eu digo a gente, porque eu, junto com uma galera que aprendeu junto comigo, né? Estamos comemorando 15 anos de carreira no kitesurf. Então, pra mim, quando eu falo disso, é uma história que passa assim diante dos meus olhos. E graças a Deus que essa resistência foi bem pouca. Eu acho que muita gente tem isso, né? Quando a gente tá no começo do kitesurf, muita gente tem essa dificuldade. Medo, né? Mas eu digo pra vocês, vamos enfrentar todas as dificuldades. Isso eu levo pra vida. E hoje com o kite, ele já me levou e me leva para os melhores lugares do mundo e dá os melhores momentos da minha vida. Então, ter aprendido o kitesurf foi uma coisa transformadora não somente na minha vida, mas na vida de todos ao meu redor, porque quando no processo de aprender, eu decidi que ia ser instrutora. Não importasse o que ia acontecer, eu gostaria de passar aquela sensação que eu estava sentindo. E também querer compartilhar com outras pessoas. Isso, amenizar a dificuldade, porque era muito difícil. E eu aprendi o kite e aprendi a falar inglês ao mesmo tempo. Porque quem me ensinou não era um local, era um turista. E eu tive que aprender na marra, aprender o inglês e aprender o kite. Então são duas coisas muito difíceis, mas eu não me dei por vencida. Eu disse, eu vou aprender para poder passar isso para outras pessoas. E foi a primeira coisa que eu me tornei, foi instrutora de kitesurf. Eu procurei todas as qualificações possíveis, porque no Brasil na época não existia. Então existia já a instituição ICAO, que é internacional, que né? Internacional. E eu busquei essa qualificação e aí eu me vi tendo que fazer várias outras qualificações antes para poder alcançar ela. Primeiro socorro, a raiz amador, a própria língua, porque o curso não era em português, tinha que ser dado. Então eu superei tudo isso, gastei bastante dinheiro, mas consegui a qualificação, não só a 1, depois eu tive fome e aí consegui o certificado nível 2 e aí eu me vi uma instrutora perfeita. Bem capacitada para poder ensinar, né, amiga? Ensinar, porque quando você tem um aluno, eu vejo que a vida dele está nas minhas mãos. E é verdade, tá mesmo. A minha missão ali não é só ensinar o kite, mas impactar ele de uma forma que ele não esqueça a conexão com a natureza e a conexão com ele mesmo, né? Porque a sua coisa funciona quando você passa a se entender e entender o que está ao redor. Não é mesmo? É isso aí. Ela deve estar falando disso de mim, porque ela sabe que eu sou medrosa no kite, meu povo. Mas é tudo bem. Ela me ajudou bastante nisso. A gente fez um downwind. Ela, nossa, foi meu anjo da guarda. Quem passa perrengue sabe, né, amiga? Quem é o nosso anjo da guarda? A gente passa muito perrengue, tem muita gente que nos ajuda, tem muito anjo da guarda por aí pelo mar. E é muito lindo ver você falar, Estefânia, sobre essa responsabilidade, esse cuidado com o teu aluno, né? Porque de fato você vai impactar e vai transformar a vida de alguém. Eu fui transformada, não por um professor, mas por vários, porque eu também passei pela mão de vários professores, né? Tive várias experiências, mas o kitesurf mudou a minha vida. Então você tá aí colocando na vida de outra pessoa um esporte que vai mudar o seu estilo de vida, os seus comportamentos, a sua ideia sobre mundo, sobre natureza. Nossa, então é muito lindo ver o quanto que você levou isso a sério, né, amiga? Na
verdade, é uma paixão, né? Eu acho que isso é uma paixão até hoje. Meu coração bate muito forte quando eu penso em velejar. Quando alguém me busca com esse sonho, nossa, eu gostaria de velejar, então eu abraço como se fosse uma missão. E muitas vezes isso, eu me sinto muito impactada, porque tem pessoas que precisam de uma atenção extra, precisam de um tempo extra. Então muitas vezes eu vejo que isso não depende só de mim. Então eu tenho muita vontade, muitas vezes, de alcançar os sonhos de outras pessoas, coisas que elas nem conseguem ver o potencial delas. Mas aí com jeitinho, com o tempo, a gente consegue abrir os olhos das pessoas e aí elas conseguem acreditar em si. E aí o esporte, ela evolui como gente, nunca. é muito amor envolvido, né, meu povo? Eu acho tão lindo. Mas, amiga, me fala assim sobre as mulheres, né? A gente sabe que mulher no kite é bem recente, né? Então fala um pouquinho aí. Você tem muitas alunas mulheres kitesurfistas. Conta aí pra gente o tempo dessa evolução. Né? Você acha que mudou muito? Com certeza mudou, né? Mas você vê aí, foi exponencial, foi um boom muito grande esses últimos anos de mulheres, porque você mesmo disse que quando começou a velejar, não queria velejar porque não via mulher velejando, né? Também, me faltava essa inspiração. E até eu me dar conta que eu tinha que ser a minha própria inspiração e se tornar a inspiração de outras pessoas, levou um pouco de tempo. Mas aí, quando eu aprendi, eu vi outras meninas querendo aprender. Ou até mesmo elas gostariam de aprender, mas aqui a gente tinha, né? Foi transformada essa vila de pescador, mas a gente ainda tinha resistência dos pais. Que o menino ia lá ajudar na pesca e a menina tinha que ficar em casa ajudando a mãe. Mas eu sempre fazia tudo que eu tinha que fazer em casa, meus pais sempre apoiaram, confiavam em mim, então nunca me impediram de fazer o futebol ou a capoeira, o que eu quisesse fazer. Então eu sempre tive esse apoio dos pais no esporte. Que bom. Graças a Deus, né? E aí eu comecei a evoluir em tudo. E aí também tinha essa resistência de que tudo que eu queria aprender, eu queria levar pra casa. Eu queria dar pros meus irmãos, eu queria dar pra galerinha ao redor. E aí esse público feminino eu sentia falta. Quando eu tava na água, eu comecei a aprender, aí eu comecei, nossa, tem muito turista. E foi aí que surgiu o Rosa dos Ventos, o primeiro projeto social dentro da vila. A gente juntou 6 locais, 6 meninas. E aí essas meninas começaram a velejar comigo e aí eu comecei a expandir esse projeto. Foi assim que eu cheguei lá no Cauípe. Sim. Né? Cheguei com a proposta do projeto, porque eu já velejava no Cauípe, então eu sentia assim que eu poderia dar de volta alguma coisa para a comunidade. E já cheguei com a proposta do projeto, também a gente formou várias meninas que velejam até hoje. Que legal, muito menina. bacana. Tudo isso, né? Esse projeto dela é super bacana, Rosa dos Ventos. Conta mais pra gente como que começou, né? O apoio que você tem, como é que surgiu e se hoje ainda existe. Então é isso, o Rosa dos Ventos, ele surgiu com essa necessidade de ver meninas velejando, de ver a acessibilidade, porque o esporte é caro. E na época, então, não era qualquer pai que ia deixar sua filha aprender com qualquer instrutor, que no Cumbuco nem tinha tantos instrutores assim, né? Então, como eu era a local, eu tinha essa confiança, né, dos pais, então não foi difícil. Só que depois eu vi a dificuldade no equipamento, porque elas praticavam com o equipamento que eu estava competindo e que eu trabalhava também. Então, apesar delas aprenderem, no final das contas elas não tinham como dar continuidade. Verdade. Então ficava aquela parede. Mas eu nunca desisti. Sempre que eu pude, a gente compartilhou dos equipamentos. E hoje em dia o meu projeto ainda existe, só que ele se expandiu de uma forma que eu faço pontes maiores. Hoje eu tô com um projeto junto com o Mundial de Kitesurf, que também tem uma ponte entre os atletas profissionais, fazer um coach com os locais. Olha que maravilha, então, esse é um gente. muito novo, gente, eu tô spoiler, Mas conta, gente. Mas esse ano a gente tem o Mundial de Kitesurf na Caíba, a última etapa, então esse projeto vai ter lançamento lá. Que incrível! Então, na verdade, ele não é o projeto Rosa dos Ventos, mas eu digo que o projeto sou eu e Stefânia. E essas ideias, quando elas surgem de mim, elas partem para uma dimensão dessa, eu acho que ela acaba se tornando uma transformação. Então, eu acho que o projeto Stefânia hoje é esse, é impactar pessoas
fazer com que elas vejam que elas podem, né, ser inspiração e que um pouquinho de tempo com essa criança vai fazer nela uma transformação gigantesca. Então, tipo, inspiração, né? Gente, maravilha, né? Conta pra gente, Stefânia, a tua vida como competidora, né? Que a gente quer saber como que é, que a gente sabe é 15 anos, né? Não são 15 dias, então aí tem muita história pra contar. Então, como é que surgiu, vários países que você já passou? Você Conta começou aí. a competir depois que se formou como professora, né? Instrutora. Isso mesmo, eu já era instrutora já há 2 anos e aí veio um campeonato local pro Cumbuco. E aí eu competi, sem nenhuma expectativa, eu fui campeã e aí dei continuidade. Isso no freestyle, né, amiga? Sempre no Explica freestyle. só um pouquinho. O freestyle é aquele que passa a barra por trás, como que é? Ou só... Os pulos, aqueles pulos, Eu né? nunca sei a diferença das coisas. É verdade, a gente tava até comentando outro dia, a gente tem tantas modalidades que a gente até confunde. Mas o freestyle a gente fala que é aquela modalidade que iniciou tudo aqui. Aqui no Cumbuco os meninos sempre faziam aquela acrobacia, né? sim. As piruetas, então eu costumo muito ligar como se fosse a ginasta, sabe? Só que aí você usa o vento, você usa um tempo, uma técnica que você não tá livre, né? Você Tudo tem tá em conjunto, algo isso, que te impulsiona a fazer aquilo. Então foi isso que me encantou no kite. Eu acho que eu aprendi a gostar mais do kite quando eu comecei a ter essa liberdade de voar mesmo, de sair do chão e me jogar e de ver as coisas de cabeça pra baixo. Gente, é fica de cabeça fantástico. pra baixo mesmo, eu nem né? penso, nem Passa chegar pela perto. minha cabeça. É tão lindo se ver. Tu já foi... qual o máximo de altura, assim, Stefânia? Eu não sei te contar. Mas é bem Assim, alto. já uma foi coisa muito que alto. a questão, assim, quando eu faço acrobacia, a questão não é a altura, mas a São sensação giros, Movimento, é né, isso? amiga? A plasticidade do movimento. tudo, Isso. né? E a gente junta 3 manobras numa só. Ah, sim. A gente normalmente você inicia com um jump, né, com uma rotação. Então quando a gente faz uma acrobacia dessa, a gente junta 3 dessas manobras e faz num momento Meu Deus. só. Então, muito rápido. muito rápido. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Uma vez fui na casa dela, é cheio de troféu, viu? Tem tanto troféu, lindo, vocês nem imaginam. Mas me conta. Nem a Stefânia do quarto, é só troféus. Os troféus ficam na cama dela. Ela não tem bota, lugar. ela dá na rede. Troféu. Sim, mas me conta pra gente, onde é que tu ganhou o teu primeiro mundial? Como que foi aí? O primeiro mundial mesmo foi na Itália. Olha, Ela é muito internacional. Na verdade, eu não tinha nem competido os mundiais aqui no Brasil ainda. Meu primeiro mundial foi em 2016. E aí eu tive que competir em um qualifier. Eu não sabia nem se eu ia entrar no mundial. Eu fui pro Egito. E aí eu fui junto com o bebê e com 7 Teixeiras na época. Eu lembro. Eu acho que eu lembro disso aí. Foi muito, assim, foi assustador pra mim. Porque eu tava, tipo, galera investindo mó grana e eu nem sabia o que ia acontecer. Mas eu entrei pra Elite no mesmo ano. No mesmo ano eu fui Incrível, campeã mundial e tô até Foi na hoje. Itália onde? Só pra... Foi em Sardenha. Ai, lá é lindo, Foi. gente, lá no sul da Muito Itália. lindo, Ai, muito lindo. Um dia eu vou conhecer. vamos, amiga, próximas férias. Próximas férias, Gente, Sardenha. patrocina a gente no nosso Patrocina, podcast. pra paga gente nossas ir pra viagens, por favor. Minhas amigas já foram, eu preciso ir, pessoal. Ai, vai. Stefânia, conta mais. E aí, é muito legal o kite, como que ele proporciona você, que é uma menina da comunidade, que veio aqui, que nasceu aqui no Cumbuco, começou a trabalhar com kite e conheceu o mundo inteiro. Gente, tem gente que se formou e estudou em várias faculdades maravilhosas. Ele ficou aqui na mesmice da vida comum. E olha o que o kite te proporcionou, né, amiga? A fantástico. reviravolta. O que Mas você é pra quem é determinada, pra quem quer, pra quem vai à luta, né? Não é pra qualquer pessoa. Não é mesmo, mas me conta pra gente essa experiência de conhecer vários lugares com kite, né? Nossa, eu costumo dizer que acho que eu conheço mais os oceanos Do que terra que firme, terra né? firme. Já fiz 2 downwinds, um que me impactou bastante, junto com o Surf Sem Fim. Uma galera muito irada, a gente fez um downwind daqui do Ceará até a Amazônia. Ai, que Amazônia de lindo! Paranaguá, foi uma coisa assim magnífica. Nossa, E a gente deve passou ser muito fantástico. tempo dentro da água. A ponto de não ver terra alguma, a ponto de quando ver terra, de quando ver gente, assim, dava valor, pegar um pouco e jogar assim pra cima, sabe? Experiência Foi muito fantástica. bonita, a gente passou 16 dias, eu vi coisas assim impactantes. Quando foi, mesmo. Stefânia? Nossa, foi bem antes da pandemia isso, mas foi
foi a última viagem que eu fiz antes da pandemia. Eu lembro bastante que isso me fez esperar muita coisa também, porque a gente passava em muitos lugares que não existia nem carro, que não tinha essas coisas. E outras que as pessoas morriam por uma simples gripe, sabe? Você pega uma gripe e não tem como tratar. Então, tipo, eram muitas histórias dentro de histórias. Então, é a valorização da vida, né, amiga? A valorização do que você vive, das suas experiências. É um momento que você aprende muito, né? Eu acho que o kitesurf leva muito a isso, né? A você ter experiências, a você conhecer outro mundo, conhecer outra cultura, conhecer outros locais que normalmente a gente nem pensava em conhecer, né? Então, além, né, dos campeonatos, além de tudo isso, ela vive também e conhece outras pessoas, né, outra cultura. Né? Existe uma convergência de tradição, né? Grande. Os ventos, assim, sempre me trouxeram coisas incríveis, sempre me convidaram para fazer coisas incríveis. Eu acho que se permitir viver isso, eu nunca criei expectativa, sabe? Quando a pessoa fala, vai ter um campeonato, eu procuro nem pesquisar, pra falar a verdade. Eu gosto de ser surpreendida. Eu gosto de... Isso te move, né, Stefânia? Exato, de sentir aquilo ali na primeira vez. Eu não gosto de tentar se forçar a barra. Acho que é em tudo. Acho que eu vejo isso muito como a água. Uma vez ela tá revoltada, ela precisa disso. Outra vez ela tá calminha, ela precisa disso. Eu acho que a gente aqui precisa respeitar o momento da natureza. E se vê isso na gente também, né? Porque a gente é ser humano. Às vezes a gente tá revoltado mesmo, a gente tá calmo. Então eu acho que é isso. A gente é espelho da natureza. E a gente, nós somos compostos por 70% de água. Então a gente também se comporta como os oceanos. Às vezes a gente tá revoltado, às vezes a gente tá ok, a gente tá calminho, às vezes tá Então, amiga, tudo tem a ver com água. E mesmo assim, tendo toda essa composição de água no nosso organismo, não podemos esquecer de se hidratar sempre. Vamos pegar uma aguinha, toma uma aguinha aí. Um minuto para a água. Um minutinho. Tome água aí, você hidratação sempre, a Nutri recomenda, tá? Ô, Stefânia, você que é viajadora, viajante aí de todos os mares, oceanos, ela foi pro Oriente Médio, tá? Mas antes de falar disso, eu quero que você conte que você já foi até pra China. A sua mãe mandou você tanto pra China quando ela não queria ajudar as coisas em casa. Menina, vai pra China. Tu foi, não foi, amiga? Fui, 2 vezes. Foi só uma, ela foi 2 vezes. Ela não cansou de ir pra China, foi 2 vezes. Conta pra gente. Primeira viagem pra fora do Brasil foi pra China. Passei 2 dias dentro do avião. Quase que não acaba. Saí daqui à noite, cheguei lá, era noite. Não tem sol nessa terra? Não sabia nem o que estava acontecendo, mas... Isso tinha quantos anos? 28 anos, por aí, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá era noite, e aí eu fui dormir, mas aí quando eu acordei, que eu tava já nas Filipinas, que eu vi aquele mundo assim, azul, verde, branco, aquele contraste de cores. Nossa, eu falei, vou ficar aqui 4 meses. Isso aconteceu, eu rodava pelo tour e voltava para as Filipinas sempre. E passei 4 meses na Ásia, foi bem legal. Eu fui campeã asiática nessa época, porque eu acho que tava tudo fluindo bem, eu tava descobrindo várias coisas e eu tava muito apaixonada pelo velejo, então velejar em outros lugares, por mais que fosse desafiador, era muito aprendizado, sabe? A direção do vento diferente, a consistência do vento, então eu sempre gostei de aprender e eu aprendi a ter essa conversa com o vento, em qualquer lugar do mundo. Essa conversa de hoje tá ok, hoje você, como é que você tá, então... É uma coisa muito dentro da gente, né? Tipo isso, então eu acabo que eu vejo o vento como se ele fosse uma pessoa mesmo, assim, que eu não posso ver, digo Deus, eu acho que ele é próximo de Deus, mas assim, que eu consigo chegar perto. Eu consigo fechar os olhos e sentir, ter aquela conversa, sentir realmente como que ele tá. Então eu sinto que se ele permite eu ir, eu vou, se ele permite que ele dizer não, hoje que não tá, tô soprando forte, mas não é a direção certa. Então essa leitura você tem que saber ter antes de entrar em qualquer ambiente, estudo o vento. Ai, que maravilha. Mas conta pra gente essa tua última experiência lá no Catar, como é que foi, gente? Ela foi pra Arábia Saudita. Somente. Eu quero ir pra lá assistir a Copa. Sobre
esse evento, né? Você competiu agora também, depois de... Fazia muito tempo que você não competia, amiga? A última vez que eu competi foi na Colômbia. Foi, acho que bem no começo do ano. Esse ano ainda, né? Foi. Gente, ela é muito internacional, vocês estão entendendo? É Colômbia, é China, é Arábia Saudita. Conta aí como foi. Gente, o vento, né? O vento é Vai desafiador, né? Leva a gente pra lugares assim. Impossíveis e inimagináveis, como foi? É isso mesmo, a gente foi pra um lugar que se chama Neom, na Arábia Saudita. Um lugar inexplorado, ninguém nunca tinha velejado lá, então eles resolveram levar o campeonato mundial. Uau! Então, eles montaram uma estrutura gigantesca no meio do nada. Mas é de um deserto, Porém, meio de um No deserto. meio de um deserto. Ou seja, Neom significa nova cidade. Então, Neom não tem nada ainda. A primeira coisa que foi construída em Neom foi a nossa tenda. Primeira construção. Uma tenda lá. Gente, não, a gente não Como é que dormiu numa foi? tenda. Eles construíram Casas da cada conta, a um tinha experiência, sua como casa. foi? Tipo, Mas construiu o quê? De concreto? de concreto. Porque assim, a gente tinha 2 ambientes diferentes. O ambiente da acomodação, eles construíram para cada atleta um quarto onde tinha ar-condicionado, chuveiro elétrico, tinha uma mini cozinha e cada atleta tinha o seu. Quem quisesse dividir, poderia dividir, mas quem não quisesse também. E aí, a meia hora desse alojamento, a gente tinha um ônibus que levava a gente pro local onde o campeonato estava acontecendo. E esse lugar era surreal, porque parecia uma miragem. Mas era lagoa ou mar? É o mar. Mar É o mesmo, mar né? mesmo. Nossa, A água lá é incrível, quentinha, é fria, como é? Conta. É fria. Fria. Tipo assim, no primeiro dia a gente estranhou bastante, mas depois do segundo e do Vai se terceiro eu acostumando. já tava com o neoprene curtinho, já tava mais à vontade. Quanto tempo vocês passaram lá? Uma semana? A gente passou no total 12 dias, 12 mas dias. nesse local do campeonato foi 6 dias. 6 dias lá. E 6 dias bem intenso, né? Porque lá também o vento começava às 5 horas da manhã e a partir das 2 horas da tarde não tinha mais vento. Então, a gente 1 hora da tinha manhã? 5 da manhã Ah, tá. até a tarde. Ah, 2 ok. horas da tarde já não tinha mais Ah, vento. tá certo. Começava a competição tipo 7 horas da manhã, A então. gente começava cedinho. todos os dias, a gente acordava 6 horas em pontinho, tomava o café até às 7 ia pro local de campeonato, às 8 horas, tudo muito regrado. Gente, é muita Tudo disciplina, muito. né? Eu fico imaginando que tem a parte da alimentação, tem a parte, né, de acordar, de não beber álcool, deve ser super regrado, né? Porque a gente tá... É proibido, Deve né? ser, Tipo assim, era bem... o país já é proibido, né? Imagina numa competição, né? Que é tudo muito disciplinado. Com Né? certeza. E foi incrível, porque assim, o tratamento de todos, sabe? Que estavam cuidando da gente desde o momento que a gente saiu aqui de Fortaleza até chegar no Catar e chegar na Arábia Saudita, foram assim, tratamentos Tinham incríveis. quantos competidores, Stefânia? Mais ou No menos? total eram 24 homens e eram 10 meninas. Ainda temos poucas mulheres no esporte, Poucas né, amiga? mulheres. E das mulheres, 3 eram brasileiras. Das 10, 3 brasileiras. Olha só. 2 do Ceará, a Mica, né, que Aham. também mora aqui no Ceará, eu e a Bruna, que é de São Paulo. É verdade. Olha só, gente, a gente espera sim que esse número mude, né, melhore, mas a gente já tem visto mais mulheres no kite, sim, ainda falta, mas a gente tem visto aí uma grande movimentação, agora também após a pandemia, durante, né, ainda a gente fala assim, tudo foi já normalizado, mas a pandemia não acabou, a doença ainda existe, é bom a gente continuar se cuidando. Mas muita gente começou a velejar, vieram para o Cumbuco e outros estados e outras cidades também, outros lugares litorâneos, que você tem a possibilidade de trabalhar no computador. Via o kitesurf acontecendo aqui no Cumbuco, né? Vamos tirar aqui o nosso exemplo. Começaram a velejar, começaram a aprender esse novo esporte. Pela facilidade do lugar, pelo lifestyle, então a gente viu muitas mulheres ingressando, né, Stefânia? Muitas mesmo, bastante. Eu mesmo, meu público feminino aumentou assim, digamos que 80%. Que legal! A gente tá dominando o mundo. É verdade. Vamos dominar o mundo do kite, né? Com Então, certeza. você que tá assistindo a gente, você que é mulher, tá curioso de saber, né? Como é que funciona isso, vem aqui pro Cumbuco, procura a Stefânia. Stefânia, diz aí teu Instagram pras meninas. Meu Instagram é @StefaniaRosa, e também tem o Instagram da escola, que é Stefania Rosa Kite School. Então, se você tem uma vontade, ou tem até mesmo um trauma, né, que você tem causado por algum tipo
acidente ou incidente no kitesurf que a gente consegue também tratar, né? Porque eu já aprendi até a ser psicóloga, gente. Nesse Acredito, mundo do kite, amiga, mas é mesmo. Porque a gente tem algumas experiências não muito boas com o jeito de ensinar, com algum incidente, com algum acidente. Então tudo isso tem que ser sanado de uma vez por todas por um profissional que tenha a paciência, a doçura, o encantamento, a gentileza da nossa Stefânia. O profissionalismo, a dedicação, porque, gente, não é fácil ficar no sol quente. Porque não normalmente, é fácil, né, é o vento entra aqui no Cumbuco, mais ou menos 11, meio-dia, né? Já tem e é um sol. E é um solzão, gente. Gente, é um sol demais. Porque assim, pra você que tá aprendendo, é ali um desafio, você tá ali empolgado, né? Tem que ter a determinação do professor, né? Porque tá ali sempre atento pra qualquer adversidade que ele possa ter. Então, porque nos dias que eu dou aula, eu não treino. Eu tenho que escolher o dia do treino e o dia da aula, porque mesmo que seja duas coisas distintas, quando eu dou aula, eu dou o meu melhor, eu também tô na mesma consciência, né? Gasto de corpo, de mental, então é igual, E quando eu tô no meu treino também, é o meu mundo. Então eu tenho já esse bloqueio que eu consegui, né, tipo, adquirir, dividir bem as coisas, porque senão eu não consigo fazer nada. Então, eu sei que se eu quisesse eu dava aula todos os dias, como eu também não posso dizer, não vou trabalhar, mas eu tenho que escolher. Ou esse dia eu trabalho, ou esse dia eu pelejo. Mas é isso, gente. A conversa tá tão boa, amiga. Vocês perceberam que essa mulher é inspiradora. A gente queria te agradecer, Stefânia. Foi muito obrigada por você ter vindo, por você ter mostrado aqui para as mulheres que estão assistindo a gente, até para os homens também, né? Vem também velejar, vem aqui pro nosso Cumbuco, conhecer. É sempre importante ter a voz, né, da mulher, a voz feminina no esporte. Lembrando que tirar esses paradigmas de que é um esporte masculino, de que é um esporte muito difícil, de força. Não é um esporte de força, é de técnica, é de jeito. Tanto que é tão lindo ver uma mulher velejar, parece uma bailarina, assim. A Stefânia, principalmente quando tá saltando, né, fazendo seu malabarismo no ar. Então é muito legal ter mulheres não só competindo, não só velejando, mas ensinando. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns por ter transformado tanta gente. E você continua nessa transformação, né, amiga? É uma transformação diária. Sempre, sempre, todos os dias, né? Acho que todos os dias que eu tenho essa conversa com o vento, eu aprendo alguma coisa com ele. E é isso aí, pra passar pra todo mundo, né? Ai, sério. E eu fico tão feliz por ela ter vindo, porque tu inspira, mulher. Então, ó, espero que tenha inspirado muita gente aí que tá assistindo a gente. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Mas, calma, tem presente. Esse é o único podcast, eu esqueço. Esse é o único podcast. A Stefânia não ia deixar. É muito boa a cabecinha. Eu adoro ganhar presente. Assim, não esquece do meu presente. Eu já sei que vou ganhar, né, amiga? Eu já sabia, tipo assim, de manhã, quando tu estiver lá olhando pro vento, falando com o vento, aí tomar aquele café, lembra da gente? Gente, muito sabe, carinho, eu amor. adoro café. Eu sou preguiçosa de tomar café, não é do sol, não, viu? Olha, Café, né, amiga? Obrigada, Stefânia. Desfruta bastante da nossa canequinha e também temos aí um caderninho pra você fazer anotações das suas conversas com o vento, viu? é isso aí. Gente, depois eu conto meus segredos. Gente, não esquece, ativa lá nosso sininho no YouTube e Spotify, que o Quadcast tá lá pra vocês toda terça-feira às 20 horas, né, amiga? É isso, esse conteúdo aqui foi muito especial, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha, compartilha com quem você gosta. Com quem não gosta também, não tem problema não, o importante é o engajamento. Compartilha, gente. Ativa o nosso sininho, segue a gente no Instagram, segue a Stefânia também. E semana que vem tem muito mais podcast pra vocês, sempre às 20 horas. Beijo!